Olá, sejam muito bem-vindos ao Memórias Pod. Meu nome é Leandro Magalhães e esse aqui é o seu podcast Storytelling, dedicado a contar histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. Essa semana, finalmente, aí atendendo a muitos pedidos, chegou aí o episódio do Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon. Se você é uma das muitas pessoas que me mandou e-mail, que foi lá no meu direct, falou: pô, Leandro, fala de Charles Spurgeon. Tá aí, chegou o episódio. Antes da gente começar, eu preciso dar alguns recados, não tenho como fugir disso. Então, vamos lá. O primeiro é sobre a Vezes 7 Produtora. Se você tem um podcast, se você tem o sonho de ter um podcast, mas você não entende de edição, você não entende de áudio, você não entende nem de roteiro, você não sabe nem por onde começar, entre em contato conosco. Aqui pode ser no e-mail aqui do Memórias Pod, o projeto memoriaspod@gmail.com, pode ser lá na minha página do Instagram. Enfim, entre em contato comigo porque eu acho que eu posso te ajudar. Para você poder começar um projeto como esse, você precisa apenas do seu celular. Tudo que você está ouvindo aqui é trabalho de edição de som, porque eu estou gravando esse episódio com um microfone de karaokê, porque o meu microfone, ele deu defeito, ele estragou, e eu só estou chegando nesse resultado que é muito satisfatório graças ao poder da edição. Então, se você sempre quis ter um podcast e você não tem porque você não sabe como trabalhar com áudio, saiba que você pode estar perdendo tempo. Ah, Leandro, eu não quero ter um podcast, mas eu vou fazer um evento aqui na minha igreja, eu preciso de um trailer para o YouTube, eu preciso de uma chamada para esse evento. Saiba que a Vezes 7 também faz. Nós também fazemos vídeos institucionais, narrações, com roteiro, tudo muito bem feito. Enfim, entre em contato conosco se você precisa de alguma solução de áudio ou vídeo, ou até mesmo, sei lá, uma identidade visual para o seu projeto, para sua igreja aí, para você poder estar compartilhando nos stories, nos status. Entre em contato conosco, que eu tenho certeza que você vai ter um material com muita qualidade aí para você pulverizar. O segundo recado, ele está ligado ao primeiro recado, porque, como eu disse, o meu microfone ele deu problema. E hoje em dia o Memórias Pod, para ele continuar acontecendo, para ele continuar existindo, eu preciso do seu apoio. Você pode apoiar esse projeto lá no apoia.se/memoriaspod. Lá você pode contribuir a partir de R$10. Eu vou pensar numa recompensa bem legal para quando a gente bater a meta. Tem uma meta de R$750 lá, que é o valor que eu preciso para poder comprar um microfone adequado para esse tipo de projeto. E provavelmente eu vou sortear algum box de livro, ou alguns boxes de livros, que eu tenho certeza que vão ser bênção para sua vida também. Eu vou pensar, eu vou atrás disso e eu vou comunicar a vocês. Mas eu preciso do seu apoio, porque o Memórias Pod, ele tem os gastos com o servidor, eu tenho gasto com equipamento que tem vida útil, como exemplo o microfone, e tem o meu tempo. Então hoje, para esse projeto continuar existindo, eu preciso do seu apoio. Se você de repente não tem grana, eu entendo. Tem outras formas que você pode me ajudar. Você me apoia quando você segue o podcast na plataforma digital, quando você avalia com 5 estrelas. Quando você faz isso, esse podcast ele fica mais visível na plataforma. Quando você se inscreve aqui no canal da IDB Jaraguá, comenta, compartilha, esse tipo de coisa faz os algoritmos entenderem que esse conteúdo é relevante e pulverizam para muito mais pessoas. Se você quiser entrar em contato comigo para sugerir um tema, para de repente apontar alguma canelada que eu dei aqui, o nosso e-mail é projetomemoriaspod@gmail.com. E também tem lá o nosso Instagram, o Memórias Pod. Eu respondo todo mundo. Eu demoro, às vezes eu demoro um pouco, mas quem fala comigo sabe que eu respondo. E o último recado, e não menos importante, meu caro ouvinte, tenha um bom episódio. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Teve o seu encontro com Cristo na sua adolescência, quando tinha apenas 15 anos. O ano era 1850, e no dia 6 de janeiro se convertia ao príncipe dos pregadores. Pregou seu primeiro sermão mais cedo do que o esperado. Aos 16 anos, apenas um ano após a sua conversão, Spurgeon já era um ministro do Evangelho, e um ano depois ele já estava exercendo o pastorado na Igreja Batista de Waterbeach,
no condado de Cambridge, Inglaterra. Mais tarde, quando tinha 20 anos, foi convidado para ser pastor da capela de New Park Street, em Londres, que mais tarde seria chamada de Tabernáculo Metropolitano e mudando para outro prédio. Spurgeon era extraordinário pregando. O seu talento e facilidade para expor os textos bíblicos impressionavam tanto os que tinham conhecimento quanto aqueles que estavam iniciando na fé. Era como se todos pudessem aprender com ele. O título de Príncipe dos Pregadores não era à toa. Sua excelência na pregação lhe fizeram o último dos puritanos. Além disso, o fez ser lembrado até os dias de hoje. Por volta de 1570, a família de Spurgeon foi uma das muitas famílias que fugiram da perseguição contra os protestantes que estava acontecendo na Holanda. Eles estabeleceram-se ali em East Anglia, na Inglaterra. No século XVII veio a perseguição de Carlos II contra os não conformistas, e os Spurgeons tiveram que se mudar novamente. Dessa vez encontraram abrigo em Stambourne. Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834 e foi o primeiro de uma família de 16 irmãos. Seus pais, John Spurgeon e Eliza Jarvis, o batizaram em 3 de agosto e o batismo foi realizado pelo seu avô, James Spurgeon, que era pastor congregacional. Charles era uma homenagem ao tio da sua mãe e Haddon era em honra a um amigo da família que ajudou eles em momentos de grande dificuldade. Em agosto de 1835, eles se mudam para Colchester e Charles passa a morar com seu avô, com quem ele ficou até ali mais ou menos 5 anos. O seu avô pôde compartilhar com ele seus conhecimentos, e é ali que o pequeno Charles tem o seu primeiro contato com o livro O Peregrino, de John Bunyan, obra esta que marcou pelo resto de sua vida. Eu já contei a história de John Bunyan aqui no Memórias Pod. Então, se você não conhece a história, ouça o episódio número 27. E se você não conhece o livro O Peregrino, eu vou deixar o link aqui na descrição. Foi o meu primeiro livro cristão e, assim como Spurgeon, ele marcou a minha vida para sempre. Quando tinha 10 anos, Charles já havia voltado a morar com seus pais e um dia, um pastor chamado Richard New ficou impressionado já no primeiro contato com o garoto. Esse menino vai pregar para multidões. O garoto ouviu as palavras do pastor e se sentiu impactado por elas. Spurgeon estudou em Colchester até 1848 e depois seguiu para Newmarket, uma escola localizada na área de Cambridge. De 1848 até 1850, Charles Spurgeon teve um período de dúvidas, e a dúvida é algo que faz parte da nossa vida. É o sentimento mais democrático que existe. E por que seria diferente com o jovem pregador? Ele teve a consciência do seu pecado. Ele chegou à conclusão de que ele não era salvo, mesmo sendo criado em uma família cristã e com forte influência religiosa, puritana e não conformista. Charles Spurgeon não se sentia convertido. Em janeiro de 1850, ele estava indo até uma reunião matinal numa pequena igreja em Colchester. A intenção era buscar alguma paz para sua alma perturbada. Devido a uma forte nevasca, ele parou contra sua vontade em uma capela de metodistas, ali em Artley Street. Spurgeon se deparou com uma congregação pequena e vazia. Dirigindo o trabalho, havia um jovem inexperiente, e ele repetiu textos de Isaías 45:22. Olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Depois de certo tempo, apelou aos presentes que olhassem para Jesus Cristo. Spurgeon olhou para Jesus com fé e arrependimento, tendo ele como seu único e suficiente Salvador. Charles Spurgeon se sentia salvo. Após voltar das férias em Colchester, desceu as águas do batismo pelas mãos do pastor batista da igreja do Rio Lark em 3 de maio de 1850 e pôde ser aceito na igreja de Newmarket. Após sepultar o velho homem, Spurgeon passou a distribuir folhetos nas ruas e pregar em salas de escola dominical para crianças. Em agosto, ele se muda para Cambridge, onde continua trabalhando com escola dominical para crianças. Nesse mesmo ano, pregou seu primeiro sermão em Tassersham,
Em outubro de 1851, passou a pregar na Igreja Batista de Waterbeach. A igreja, impulsionada pela pregação do jovem, crescia de forma acelerada, e em janeiro de 1852, Spurgeon já era pastor de Waterbeach. Spurgeon até pensou em cursar o seminário em 1852, mas acabou desistindo da ideia. Em novembro de 1853, Charles falou na União de Escolas Dominicais de Cambridge. George Gould, um diácono, o ouviu e contou sobre o jovem pregador a Thomas Olney, diácono-chefe da capela de New Park Street, e o convidou para pregar nessa igreja em dezembro de 1853. Em 1854, os membros de New Park Street, sem pastor efetivo desde 1853, convidaram de novo o jovem para pregar. E nessa ocasião, convidaram-lhe para ser testado por 6 meses para assumir o pastoreado vago da igreja. Porém, em abril de 1854, só 2 meses depois, foi eleito pastor e confirmado no cargo, o qual preencheu efetivamente até 1891. A importância de Charles Haddon Spurgeon como pregador, a gente só consegue encontrar parâmetro apenas no seu material impresso. Em 1855, Spurgeon e seu amigo John Passmore, editor e membro da New Park Street, começaram a publicar sermões impressos semanais para serem vendidos a preços baixos. Na década de 1850, era comum a prática de publicar e distribuir sermões escritos pelos principais ministros não conformistas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Spurgeon publicou seu primeiro sermão em Cambridge como sermão separado e em 1855 apareceu semanalmente. Os sermões de domingo de manhã de Spurgeon foram publicados na quinta-feira seguinte e eles eram revisados pelo próprio Spurgeon, e os sermões de domingo à noite e quinta-feira à noite foram deixados para publicações futuras. Este e alguns outros sermões escritos durante a doença de Spurgeon formaram uma coleção que justifica a publicação semanal. Publicação essa que aconteceu até a morte de Spurgeon. Para a gente poder ter uma ideia do tamanho da obra de Charles Spurgeon, ela é maior que a Enciclopédia Britânica e até hoje é considerada a maior quantidade de textos bíblicos escritos por um único cristão em toda a história do cristianismo. O sermão número 537, Regeneração Batismal, pregado em 1864, foi o que mais vendeu individualmente quando Spurgeon era vivo. A demanda chegou a 300 mil impressos em uma única semana. Em 1892, os sermões de Spurgeon já eram traduzidos para 9 línguas diferentes. Muitos sermões eram enviados via telégrafo aos Estados Unidos e acabavam sendo republicados por lá. Depois de 1865, infelizmente, muitos deles foram censurados pelo fato de Spurgeon ser totalmente contra a escravidão dos negros africanos. É nessa época que acontece a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, né? Se você não entende muito bem sobre isso, eu recomendo o episódio número 1 do Memórias Pod, na qual eu conto a história do avivamento da Rua Azusa. É um avivamento que ele é muito ligado a esse evento, né? A Guerra Civil Americana. Ele acontece depois da Guerra Civil. Spurgeon também escreveu e editou 135 livros durante 27 anos, de 1857 a 1892, e ele editou também uma revista mensal, denominada A Espada e a Espátula. Seus vários comentários bíblicos ainda são muito lidos. O seu Tesouro de Davi, uma compilação de comentários sobre salmos, levou mais de 20 anos para ser concluído. Até o seu último ano de pastorado, 14.692 pessoas foram batizadas sobre o seu pastoreado. Nesse meio tempo, Spurgeon teve sua saúde muito debilitada. Spurgeon desenvolveu ali por volta dos 25 anos gota e reumatismo e grandes ataques de depressão, principalmente depois de 1857, quando um culto realizado em Surrey Garden foi organizado para cerca de 10 mil pessoas e, devido a um tumulto provocado por um falso alarme de incêndio, levou à morte de 6 pessoas. Quanto mais a idade avançada, mais dessas enfermidades o debilitavam. Spurgeon posteriormente teve uma melhora,
mas ele nunca esteve em pleno vigor novamente. Sua esposa, Susana, também tinha grandes problemas de saúde devido à cirurgia que deixou praticamente inválida por diversos anos. E isso agravava ainda mais a situação. Por diversas ocasiões, Spurgeon teve que se ausentar do púlpito por recomendação médica mesmo. Chegou a passar alguns períodos de férias na Europa e depois de 1876, muitas vezes, sempre no fim do ano, se hospedava em Melton, no sul da França, pelo clima mais quente que na Inglaterra, por recomendação médica. Depois de 1887, foram cada vez mais constantes essas viagens, chegando a passar meses em retiro. Nessa época, Spurgeon foi diagnosticado com doença de Bright, uma doença degenerativa e crônica sem cura. Muitos sermões seus eram lidos e outros escritos e enviados ao tabernáculo para a Inglaterra para suprir a falta do pastor. Em 1891, sua condição se agravou, forçando Spurgeon a convidar o pastor presbiteriano Arthur Pearson, dos Estados Unidos, para assumir temporariamente a função principal no tabernáculo. Spurgeon ficou em Melton até 31 de janeiro de 1892, quando depois de alguns dias de melhora de seu estado, houve uma grande deterioração da sua saúde, levando a óbito nessa data, aos 57 anos. O corpo de Spurgeon foi translado da França para a Inglaterra. Na ocasião de seu funeral, 11 de fevereiro de 1892, muitos cortejos e cultos foram organizados em Londres. 6.000 pessoas leram diante de seu caixão o texto de sua conversão, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Spurgeon está sepultado no cemitério de Norwood, com uma placa que diz: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento de seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Charles Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores, foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores evangelistas do século XIX. Após mais de 100 anos de sua morte, seu exemplo de fé e prática do Evangelho ainda continua inspirando milhares de cristãos ao redor do mundo. Spurgeon, ele era precoce, ele era notável, ele leu o Peregrino muito cedo, quando tinha menos de 5 anos. Spurgeon, ele sempre buscou um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno com Cristo. Eu não posso deixar de mencionar aqui também que a oração sempre foi uma prática contínua ao longo da vida dele. Uma vez ele disse à congregação: que Deus me ajude se deixarem de orar por mim, que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Deixem-me saber quando se propuserem a cessar suas orações ao meu favor, pois então exclamarei: Deus, dá-me o último túmulo nesse dia e durma eu no pó. Aos 50 anos de idade, Spurgeon já era pastor de uma igreja com milhares de pessoas. Ele respondia uma média de 500 cartas por semana. Ele lia 6 livros por semana. E isso dizia muito sobre ele. Isso representava apenas metade das suas tarefas. Dentre seus dons estava a capacidade de escrever. Ele sempre foi comunicativo e sempre teve uma escrita boa. Suas últimas palavras no seu leito de morte foram dirigidas à sua esposa. Ó querida, tenho desfrutado de um tempo muito glorioso com o meu Senhor. Ela então exclamou: ó bendito Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pelo tesouro que me emprestaste no discurso desses anos. É isso aí, galera, esse foi mais um episódio do Memórias Pod. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, compartilhar, curtir aí. Eu quero propor um desafio, se você chegou aqui até agora, que você compartilhe esse episódio com pelo menos mais 5 pessoas. Nosso e-mail é projetomemoriaspod@gmail.com e o nosso Instagram é memoriaspod. No demais eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Tchau!
Sou Igreja de Deus.